Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o desligamento de serviços essenciais, como água e luz, nos fins de semana. A suspensão desses serviços por falta de pagamento só poderá ser feita com um aviso prévio ao consumidor de segunda a quinta, em horário comercial. E o relator da proposta no plenário é o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Ele vai dar mais detalhes para a gente nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Eduardo. Obrigado, Regina. É um prazer estar novamente aqui com você no programa Palavra Aberta e com toda a nossa audiência da TV Câmara. Deputado, eu queria que o senhor explicasse para a gente como ficou a proposta que veio do Senado, que ela foi alterada no seu relatório. Exatamente. Proposta feita pelo senador Everton, do PDT do Maranhão, relatada por mim na Câmara dos Deputados, ela prevê o coração do projeto que não se faça nenhum corte sexta, sábado e domingo, ou feriado ou véspera de feriado, de serviços essenciais, como água, luz e gás em algumas cidades. No projeto original, tinham 2 itens muito importantes, mas que, dialogando na Câmara dos Deputados, nós acabamos retirando, que era o religamento em 12 horas, o que para algumas concessionárias era muito difícil, e é algo já regulamentado por agências reguladoras. Portanto, o gás tem uma agência reguladora, a água tem outra, que é a ANA, a energia tem a ANEEL. A área rural são 2 dias, isso dificultaria muito. Também, a gente tinha a questão da isenção da taxa de religamento, o que acabaria aumentando a tarifa de quem é adimplente, que assumiria o custo porque não está pagando. Nós fizemos esses 2 ajustes no texto, que trazia assim, uma muito boa intenção dos senadores e do senador Everton, que propôs o projeto, porém, a gente entendeu que seria melhor e mais adequado retirá-los do texto. No entanto... Mas nem nesse... Oi, desculpa. Nesse período de pandemia, pelo menos, não ficou prevista a isenção dessa taxa de religação? Não, já está proibido desligar, então não tem por que a gente dar a isenção da taxa de religamento. E o nosso projeto, ele não é um projeto para a pandemia, ele é um projeto para todo sempre, ou seja, enquanto vigorar a lei. E é por isso que a gente não mexeu com a taxa de religamento. O usuário não vai pagar a taxa de religamento, e aí foi uma inovação no texto, quando a empresa não notificá-lo do desligamento. Então, agora, o dever de notificar é legal, é por lei. Nós incluímos isso no texto. E a concessionária de água, luz, ou telefone, ou gás, tem a obrigação de dizer com que dia, a partir de que dia ela fará o desligamento. Portanto, diminui o efeito surpresa, diminui aquela situação do usuário, o cidadão, chegar na residência e sua luz está cortada, sua geladeira desligada. Ele vai saber, a partir de uma notificação, que após aquele dia X, se ele não se regularizar, ou seja, vai dar um prazo para ele regularizar, se ele não se regularizar até aquele dia X, aí sim a luz dele ou a água poderá ser cortada. Agora, deputado, o senador, o Everton, ele alegava que as concessionárias cometiam certos abusos. Nesse caso, vai ter algum tipo de punição se a concessionária vier a cortar o serviço do consumidor? Sim, tem uma punição, caso ela não avise o consumidor, não dê esse prazo para o consumidor, portanto, nós não estamos diminuindo nenhum prazo que as agências reguladoras já dão. No caso energia, salvo engano, são 3 contas que podem ficar em atraso, mas ela não pode diminuir esse prazo. Porém, ela tem que, após essas 3 contas, notificar dizendo, a partir do dia X, se você não pagar, nós iremos cortar. O corte só pode ocorrer no dia útil. E se ela fizer sem a notificação, ela poderá pagar uma multa equivalente a até 100 vezes a taxa de religamento. E aí, aproveito, Regina, se você me permite, uma outra inovação do texto é que
A proposição que veio do Senado, a proposta que veio do Senado, ela só previa para residências. E nós expandimos para todos os usuários, indistintamente. Então, não importa se é um mercadinho de bairro, se é um grande atacadista, se é um usuário pequeno, se é um clube, todos terão o mesmo direito de terem a notificação prévia do desligamento e o prazo para pagar e o desligamento ocorrendo apenas durante o horário do expediente. Também não pode mais ocorrer o desligamento fora do horário do expediente. Aquele que já, mesmo numa quinta-feira, por exemplo, acabou o horário do expediente, a empresa vai lá e desliga a conta, né? Desliga o serviço. É muito ruim, a pessoa não tem nem como recorrer a um banco para poder fazer o pagamento. Como é que estão as negociações com o Senado, já que foi alterado, o texto vai voltar para o Senado, os senadores vão ter que avaliar. Como estão negociações para que ele seja aprovado, o texto da Câmara? Ontem mesmo, após a aprovação do texto, e aí eu quero agradecer a todos os líderes e colegas deputados que aprovaram por unanimidade um texto que tinha 10 destaques, e ao longo de 24 horas nós ficamos negociando o texto para que fosse um texto consensual, e aí foi aprovado unânime por todos os partidos de esquerda, direita e centro. Eu liguei para o senador Everton, falei de todas as alterações, os motivos de cada uma delas, tanto das que eu suprimi do texto, quanto das que eu incluí, expliquei a motivação e a importância de cada uma. Ele gostou muito da alteração que nós colocamos no texto, ficou bastante satisfeito e disse que iria aprovar o texto tal qual veio da Câmara, até porque eles não podem mais alterar esse texto no Senado. Ou aprova do jeito que está e vai para a sanção presidencial, ou não aprova, enterrando aí um projeto que é maravilhoso, porque previne o usuário, coloca pelo menos um dia útil para ele se regularizar e ter o seu serviço essencial de água retornando aí para a sua residência, para que ele tenha um dia para poder resolver a questão financeira, buscar o dinheiro emprestado com algum familiar, ou ir ao banco, ou às vezes um esquecimento, porque a filha estava na casa da mãe, acabou de parir um neném, estava ali com a criança e não teve tempo de ir em casa pagar a conta. São N situações. O importante é que ele tenha tempo de resolver. Senão, cortava a luz 20 horas da noite de uma sexta-feira, se segunda fosse feriado, a luz só ia voltar terça ou quarta-feira da outra semana na casa do usuário. Não é justo, né? Com o nosso cidadão, que é para quem a gente trabalha aí no Congresso. Tá certo, deputado Eduardo Bismarck, muito obrigada por seus esclarecimentos sobre essa proposta que trata dos serviços públicos essenciais. Obrigado a você, Regina, pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui no Palavra Aberta e de falar desse tema tão importante. Palavra Aberta fica por aqui. Eu agradeço também a você que nos acompanha pela rádio e pela TV Câmara. Até a próxima.